dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer a nossa live de 7h20 da manhã, que a gente vai falar sobre menopausa e longevidade. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas para vocês e hoje a gente vai fazer um apanhado dessas perguntas para que vocês tenham as respostas aí sobre a menopausa. Eu vou deixar livre para que todos façam perguntas. Depois que a gente responder as caixinhas de pergunta, eu vou deixar aberto para responder todas as perguntas de vocês. Beleza. Bom, só uma introdução. Este ano, em março, eu estive em Boston para um congresso que Harvard oferece anualmente desde o ano passado. Ano passado eu também estive nesse mesmo congresso e o título dele é Saúde da Mulher e Menopausa. E esse evento surge a partir de uma situação que as mulheres têm vivido atualmente, que é um renascimento em relação à necessidade de tratamento da menopausa, que desde os anos 2002, 2001 foi bastante negligenciado por conta de um estudo que confundiu toda a área científica, dizendo que a reposição hormonal da menopausa causava câncer de mama. As mulheres que naquela época faziam reposição hormonal pararam, os médicos pararam de prescrever e a partir disso surgiu um grande tabu na nossa sociedade. E agora a gente está precisando, através de conhecimento, de luz científica, resolver esses tabus que foram formados. Isso é tão sério que no consultório é comum a gente escutar mulheres dizendo assim, doutor, eu prometi para minha mãe que eu não faria reposição hormonal, porque ela teve câncer e ela atribuiu o câncer dela ao hormônio. Tem outras pessoas, por exemplo, um grupo de irmãs, onde uma irmã teve câncer e todas as outras irmãs não fazem reposição hormonal porque elas acreditam que aquela reposição vai elicitar também um tumor dentro, na vida delas e elas fogem disso, custe o que custar. Então é por isso que eu estou fazendo essa live, para começar a ofertar mais informações e que vocês consigam desfazer preconceitos que a ciência colocou na mente das pessoas. Fala, Fabi, qual a nossa primeira pergunta? Então, a Patrícia perguntou: lipedema em mulher de 55 anos sem tireoide, começou a menopausa com 43 anos. Existe alguma coisa específica além de exercício, alimentação, suplementação? Tá. Vamos lá, vamos falar de lipedema. O lipedema é uma condição que agora está ganhando bastante notoriedade. Isso não acontecia na vida das mulheres até poucos anos atrás, acontecia muito pouco. Tanto que a medicina recentemente categorizou lipedema como sendo uma condição, uma doença, então agora tem um CID. Aquela gordura que fica inflamada, geralmente nas pernas, nas panturrilhas, às vezes até nos braços da mulher, não tem uma característica semelhante a essa gordurinha que a gente tem aqui na barriga, tá bom? Aquela gordura é uma gordura inflamatória. Essa gordura se assemelha mais àquela que a gente tem no nosso fígado, então ela vai causando dano. Dentre outras coisas, uma das atribuições da gordura do lipedema é a desregulação da metabolização do hormônio estradiol, tá? Mas como assim, doutor? Porque sempre teve estradiol e antes não tinha esse problema. Atualmente a gente tem tantos xenoestrógenos, que são substâncias que quando entram no nosso corpo se assemelham ao estrogênio, que muitas mulheres desenvolvem problemas relacionados ao metabolismo ruim ou excesso de estrogênio. E aí eu estou falando de endometriose, que é outra epidemia, o lipedema, adenomiose, miomatose e etc. Tá bom? Então o problema aí é a metabolização de estrogênio. Não existe tratamento descrito na medicina para lipedema, ok? Então não existe aqui nada que eu vou te dizer que realmente está descrito num livro de medicina ou que teve extensos estudos científicos falando que isso ajudaria o lipedema. O que a gente vê na prática, vários médicos e vários colegas fazendo, é tratar
a obesidade, né? Então tentar diminuir aquela gordura do lipedema através das canetas de emagrecimento, através de mudanças do estilo de vida, de uma alimentação menos inflamatória. Existem colegas que usam o anastrozol, que é um medicamento que altera o metabolismo do estrogênio no corpo da mulher. Existem pessoas que usam outros tratamentos hormonais e aí a gestrinona tem ganhado bastante espaço porque ela funciona como um bloqueador do receptor do estrogênio e aí você acaba tendo uma resposta boa. Existe suplementação, mas é uma suplementação não específica, onde a gente vai caprichar em antioxidantes, anti-inflamatórios, as outras substâncias que estão faltando para você. Existe os tratamentos dermatológicos, né? Então a gente vê realização de Morpheus, que é um tipo de laser em toda a região da perna. Mas o que vocês precisam ter em mente é que o lipedema é uma doença crônica. Assim como a gente tem aquela gordurinha lá no fígado e a chance daquela gordurinha voltar se a gente voltar a ganhar peso, o lipedema é a mesma coisa. Então a gente está conversando aqui sobre um tratamento praticamente para a vida inteira, precisa ter paciência. E o mais importante é entrar em um tipo de tratamento que você consegue manter pela vida toda. Porque se a gente está falando de uma doença crônica, não adianta eu tratar 6 meses. É igual a obesidade, não adianta eu tratar 6 meses e depois a gente desistir do tratamento. Ou porque ficou financeiramente inviável, ou porque você não quer mais tratar, ou porque a condição às vezes até melhorou e você acha que agora então já está tratado, mas não é assim que funciona, tá bom? Eu esqueci de responder alguma parte da pergunta? Não, certinho. Agora a pergunta da Luciene. Você indica a reposição hormonal aos 43 anos? Eu não tenho nenhum tipo de parâmetro relacionado à idade. Não é assim, chega com 41 anos e vai fazer reposição hormonal. Chega com sintoma de perimenopausa, a gente avalia toda a sintomatologia hormonal que aquela paciente pode ter e então a gente indica. Então tem pacientes que a transição para perimenopausa acontece com 35 anos. Tem mulheres que menopausam com 37 anos, então ela já está perimenopáusica ali bastante tempo antes, tá? Então não tem a ver, Luciene, né? É. Luciene, não tem a ver com idade, tem a ver com sintomatologia. Às vezes a gente encontra alguma luz no exame laboratorial, mas também não é ele que é o norte, tá bom? Porque na perimenopausa a mulher ainda tem muita flutuação hormonal. Eu posso estar vendo aquele hormônio ali no dia que o ovário dela está fazendo um pico de produção. E aí eu diria para ela que ela não está na perimenopausa porque ela está com o ovário funcionante ali, no exame pelo menos, mas ela está cheia de sintomas que se relacionam à deficiência hormonal. O que a gente precisa ter noção é, o nosso corpo ele precisa de se comunicar. Assim como eu estou conversando português com vocês, o corpo tem a linguagem dele. E uma das linguagens do corpo, de uma célula do ovário conversar com a célula do seu cérebro, é o hormônio. Então, quando essa linguagem começa a ficar reduzida, quando o ovário não consegue falar alto o suficiente para o seu cérebro ouvir, a gente já tem, então, sinais de declínio hormonal, tá bom? Aí a gente já começa a tratar. Algumas pacientes, igual eu falei, com 35, outras com 55, dependendo de quando surgirem os primeiros sintomas. Agora a pergunta da Alice. Progesterona bioidêntica via oral na menopausa pode ser uso contínuo com estrogênio transdérmico? Eu imagino que é transdérmico. Alice, né? É. Alice, esse é atualmente o melhor tratamento para menopausa, tá? Então, a progesterona bioidêntica é a mesma que você compra lá na farmácia, tá bom? É aquele Utrogestan. Ou tem uma outra marca também que agora eu não estou lembrando. Aquilo lá se chama progesterona micronizada.
É igualzinho ao que o seu corpo produz, é o mesmo que a gente dá para a gestante no primeiro trimestre, quando ela está com dificuldade de manter o bebê dentro do útero. É esse que a gente trata a menopausa, tá bom? A via oral, ela é muito mais eficiente para duas questões. A primeira é diminuir irritabilidade e insônia, porque é apenas através do consumo oral da progesterona que o fígado vai produzir a substância que funciona como calmante para a mulher, a allopregnanediol, tá bom? Então, eu prescrevo progesterona via oral. E o estrogênio a gente pode fazer por via transdérmica, é uma via muito segura para a mulher, tá bom? A gente não tem aumento de risco para vários problemas cardiovasculares, eventos tromboembólicos. Então, eu gosto muito desse estilo de reposição. Agora, você não mencionou testosterona, é um hormônio importante. Não é um hormônio da menopausa, porque a ciência entende que pela sua glândula suprarrenal está produzindo testosterona, não é um hormônio que eu tenho que te ofertar durante a menopausa, porque tem uma outra parte do seu corpo que está produzindo. Mas, na verdade, faz muita diferença, especialmente para a saúde mental das mulheres, tá bom? Então, considera aí conversar com a sua médica sobre reposição com testosterona na menopausa também, tá bom? E aí pode ser via transdérmica, pode ser via vaginal, pode ser uma fita sublingual, tem várias formas aí, pode ser implante. Mas não deixa de conversar sobre testosterona. Agora a pergunta é do Diego. Tenho 39 anos. Quais exames devo fazer para uma avaliação imunometabólica? Bom, o primeiro exame, Diego, que você precisa fazer é o VO2 máximo, que é aquele teste de esteira. Esse exame você pode pedir para o seu médico, ele se chama teste cardiopulmonar ou ergoespirometria. É um exame simples que o teu plano de saúde vai cobrir. Geralmente tem uma filinha para você fazer esse exame, então você vai esperar uns 2, 3 meses e ele já vai me falar bastante coisa, tá? Eu gosto muito de solicitar exames de precisão, porque eles realmente direcionam os tratamentos de uma maneira completamente diferente do que os exames de sangue. Por exemplo, eu gosto de dosar os hormônios ou na urina ou na saliva. Quando eu doso na urina ou na saliva, eu consigo, em momentos diferentes do teu dia, 4 ou 5 momentos diferentes, observar como está o seu hormônio naquele momento. Isso me ajuda a entender se você está fazendo pico de cortisol na hora errada, se você está fazendo pico de melatonina na hora certa, se a sua testosterona, etc., e outros hormônios estão funcionando como deveriam. Então, eu faria também exames de precisão, especialmente hormonais e os exames de metabolômica nutricional, tá bom? Qual é a ideia da metabolômica nutricional? É a gente ofertar para o teu corpo aquilo que ele realmente precisa. Então a gente sai daquela ideia de todo mundo tem que tomar colágeno, todo mundo tem que tomar magnésio, todo mundo tem que tomar coenzima Q10. Não. Será que o Diego naquele momento está precisando tomar essa substância? E então a gente consegue direcionar a prescrição de uma maneira 100% personalizada, baseada na necessidade exclusiva do teu corpo naquele momento, tá? Então eu começaria por aí. Eu faria um exame de esteira, eu faria um exame hormonal salivar e eu faria uma metabolômica nutricional urinária, tá bom? Agora a pergunta da Gardênia. O que você viu de novo sobre o tratamento de câncer de mama? Novidades sobre câncer, né? Pessoal, a oncologia, ela demora muito até que as coisas mudam, tá bom? Ela demora demais, porque a forma que a ciência funciona com a oncologia não é como na maior parte das especialidades, tá bom? Aí eu vou contar para vocês o que tem de novidade.
no tratamento, né, na quimioterapia, não tem muita novidade. Nos tratamentos cirúrgicos é isso aí que ainda está acontecendo, na radioterapia também. Agora, já existem muitos profissionais oncologistas que estão entendendo que cada tumor funciona de uma maneira diferente. Não é porque é um tumor de mama estrogênio positivo da fulana de tal e da ciclana que eles vão funcionar da mesma forma, tá? Então já existem análises de precisão, inclusive para o seu específico tipo de tumor. Inclusive tem médicos e cientistas que já estão estudando a hipótese do tumor que eles colocam entre aspas assim, born to be bad, nascido para ser mal, que são aqueles tumores que têm uma altíssima chance de criar metástase, tá bom? Então você tem como ver a assinatura daquele tumor específico e já entender qual é o nível de complexidade que ele vai trazer para você na sua vida, tá? E aí, a partir disso, você consegue ter um tratamento quimioterápico diferente. São pouquíssimos oncologistas que bancam fazer isso, porque a maioria dos oncologistas segue protocolos fechados. A medicina falou que tem que passar isso aqui. Agora, aqueles que entendem o tumor de uma maneira individual, pode ser que eles não prescrevam o mesmo esquema de quimioterápico para você. Aqui em São Paulo existem alguns destes oncologistas, tá bom? Eu conheci a Nise Yamaguchi, a gente conversou recentemente, e ela é uma oncologista que já entende tumor de uma maneira individual, tá bom? E a segunda novidade é, em janeiro eu estou indo para São Francisco, que vai ter um congresso muito legal sobre medicina de precisão lá. E um dos tópicos vai ser biópsia líquida. A biópsia líquida é um exame de sangue que você faz após você ter tido um tumor, tá bom? Que ele é capaz de encontrar o DNA das células de câncer circulando na sua corrente sanguínea cerca de 6 meses antes de surgir qualquer massa ou tumoração no seu corpo. Então, atualmente você faz a quimioterapia, depois você vai fazer o acompanhamento do câncer, lá pelas tantas você vai fazer um exame de imagem, que pode ser um PET scan, que pode ser uma ressonância. E aí, esses exames eles só conseguem detectar a presença de tumor quando de fato existe ali uma massa, um nódulo. Já a biópsia líquida consegue 6 meses antes da imagem dizer para você se as células daquele tumor já estão circulando em você. E isso adiantaria o seu tratamento e melhoraria o seu prognóstico, tá? Isso se chama biópsia líquida. Isso é pouquíssimo disponível no Brasil. Poucos oncologistas trabalham com isso, especialmente porque quando esse exame surgiu, muita gente começou a usar ele da maneira errada, tá? Mas existe a maneira certa de utilizá-lo. E aí, nesse congresso que eu vou participar, inclusive, vão ter 4 ganhadores de prêmio Nobel da Medicina falando, e o grupo de um deles vai falar especificamente sobre a biópsia líquida. Então, se fosse você, qual é o nome dela? Gardênia. Gardênia, se eu fosse você, eu pesquisaria esse tema, tá bom? E aí, eu levaria para a consulta com o seu oncologista para vocês entenderem juntos se isso faz sentido no seu tratamento ou não, tá bom? Agora a pergunta da Dani. Estou com herpes zoster com 45 anos, pela primeira vez. Algo para nunca mais ter ou amenizar a dor? Herpes zoster é um negócio muito ruim mesmo, porque uma das principais complicações do herpes zoster é a dor crônica, né? O paciente fica com dor. Pode ficar ou pode não ficar, tá? Existe uma vacina, e aqui eu tô falando, e eu não sou a pessoa mais pró-vacina do mundo, mas eu também não sou anti-vacina, tá? Eu acho que existe aí um universo ideal. Existe uma vacina que se chama Shingrix, tá? Essa é uma vacina para herpes zoster,
que atualmente tem mostrado benefícios, inclusive para a redução de casos de demência. Mas por que será, né? O herpes zoster é o vírus da varicela. A varicela é a catapora que você teve lá da infância. E um vírus, depois que ele entra dentro de você, ele não sai nunca mais, tá? Tem alguns que ficam prejudicando muito as pessoas, por exemplo, o vírus do HIV, que pode causar uma sequência de síndromes depois de algum tempo que você contrai o vírus. Mas existem outros que ficam ali, ó, subagudamente proliferativos. O que isso significa? Que ele não está te causando nenhum sintoma, mas que ele está ali, ó, aumentando, se replicando dentro de você. Isso fica muito claro para pacientes que têm herpes, tá? Que é aquela pessoa que a imunidade cai e aparece o herpes, a imunidade cai e aparece o herpes. Por quê? Porque ele já estava lá dentro se proliferando dentro de você, mas de uma maneira subaguda, não estava causando lesão, não estava causando doença, tá? E o vírus da varicela, que é o que causa herpes zoster, faz a mesma coisa, ou seja, você tem que sempre estar cuidando do seu sistema imunológico, evitando excesso de exposições a substâncias tóxicas, a outros tipos de patógenos. Tem que estar trabalhando o seu sistema nutricional, o seu sistema hormonal e especialmente o teu intestino. O intestino é o órgão responsável pela tolerância imunológica da maior parte das pessoas. Então tem que ter um intestino um pouco inflamado. E eu recomendarei assim a vacina do herpes zoster, que se chama Shingrix. Para tratamento, existem múltiplas coisas que podem ser tentadas, medicamentos, cremes, mas se a dor fica muito tempo arrastada, eu acabo recomendando que os pacientes façam o bloqueio daquele nervo específico. Então você vai num médico de dor, que é um anestesista, um ortopedista, e ele vai colocar uma substância que dá uma desligada naquele nervo que está doendo aí dentro de você. Isso pode funcionar, pode não funcionar, pode funcionar por um tempo, pode funcionar por um tempo e depois voltar, tá bom? Mas é uma possibilidade de tratamento que costuma ser bastante boa. Agora, a pergunta da Rosana. Quem tem enxaqueca com aura pode fazer TRH? Crises ficam frequentes. Tem risco se insistir? Ó, essa pergunta da enxaqueca com aura, pode ou não pode reposição hormonal? Isso é comum, porque a enxaqueca com aura, a medicina sabe que existe um risco maior para essa pessoa ter um evento tromboembólico, que é um AVC, tá bom? Rosana, né? Rosana, primeiro então você precisa estar num neurologista, tá? Ele precisa ter feito uma ressonância, uma tomografia do seu crânio para entender por que dessa aura. Não é contraindicado você ter enxaqueca com aura e fazer reposição hormonal, ponto. Você pode fazer a reposição hormonal, está indicado. Existem enxaquecas que acontecem por conta da variação do hormônio estradiol, tá? O estrogênio. O estrogênio sobe e quando ele cai, aqui aparece a enxaqueca na mulher, tá? E essas flutuações ficam muito piores durante o período perimenopausa. Então, ali próximo do período de você menopausar e geralmente próximo às menstruações da mulher, existe muita flutuação e geralmente ali vem as crises. Então, o importante é a gente regular essas quedas abruptas do hormônio estrogênio em você. O que eu não faria? Eu não faria pílula combinada oral, porque essa também tem um pequeno risco de aumentar evento tromboembólico. Então a gente tem que fazer, ou é estrogênio transdérmico, ou é o adesivo de estrogênio, que para mim é melhor para a estabilidade, ou o implante de estradiol, e aí a gente prefere aquele silástico, porque daí a gente tem muito mais estabilidade, que é quem vai segurar o surgimento de nova crise, tá? Mas você não tem contraindicação de fazer, você pode fazer, tá bom? Se algum médico chegar para você e falar, porque você tem enxaqueca com aura, você não pode fazer reposição hormonal, ele está errado. Ele está te passando uma informação inadequada, desatualizada. A mesma coisa acontece
Fabi, com quem tem varizes, tá? Vai no médico e o médico fala que você não pode fazer reposição hormonal porque você tem varizes, tá? Quando que as varizes são um problema na vida da mulher, né, de causar trombose? Quando são varizes graves, tá? Varizes que estão precisando de cirurgia, ok? Se você tem aqueles vasinhos que aparecem na tua perna, ou assim, vocês não têm noção de que é uma variz grave, né? Mas parece uma cobra, assim, é um saco de minhoca a perna da pessoa, com tanta tripinha, né? De veia. Se não for este caso, o pessoal da varizes pode fazer reposição hormonal também. A gente só não prescreveria o estrogênio por via oral. A gente faria estrogênio transdérmico, cutâneo, aqueles via pele, tá bom? Tanto enxaqueca quanto varizes podem fazer reposição hormonal da menopausa, sim, evitando o estrogênio por via oral, ponto, tá? Não existe aumento de risco de você desenvolver trombose ou AVC com terapia hormonal da menopausa, ok? Agora a pergunta da Regina. System SEC é bom na transição menopausal? Pesquisa o que é o System SEC, porque o System, ele é um adesivo de estrogênio, tá? Agora o SEC eu não sei o que ele tem junto aí. Medicamento adesivo usado para aliviar os sintomas da menopausa. É porque eu preciso saber qual é a outra substância que tem junto com o estrogênio. Use estradiol sozinho por 2 semanas e depois estradiol com noretisterol. Ah, ok. Então tem junto uma progestina, tá? Que é o que eles costumam fazer. Uma progestina é uma molécula feita pela indústria farmacêutica que se comporta no seu corpo como uma progesterona. Não é progesterona, tá? E funciona diferente também. É uma possibilidade? É. E você pode fazer. Teoricamente está protegendo seu endométrio e tal, mas não é a forma que eu escolheria. Eu faria o System normal, no estradiol, e a via de reposição de progesterona eu escolheria a via oral. E a via oral com uma progesterona normal, tá? Progesterona micronizada oral. Não escolheria a progestina não, tá? É igual quem acha que... isso é comum também. É igual quem acha que está fazendo reposição hormonal da menopausa com estrogênio e gestrinona, tá? Sinto muito dizer, não está fazendo, tá? Primeiro, a gestrinona nem tem estudo de menopausa direito, ok? Então não é indicado para fazer reposição. Quando você vai colocar o implante de gestrinona, que é o que os médicos gostam mais de fazer, eles falam que vai estar ali evitando o sangramento uterino e tal, protegendo o teu endométrio, mas a gente não tem nenhuma certeza em relação a isso, tá? Então eu não recomendaria progestinas, né? Nem a noretisterona, que é o que está aí no System SEC, e nem a gestrinona. Você precisa da gestrinona para outra coisa, né? Libido, várias outras endometriose, ok. Agora, não é terapia hormonal de menopausa a gestrinona, não é, tá bom? Desistam disso. Agora a da Vivian. Na TRH sempre é necessário repor estrogênio e progesterona ou somente estrogênio? Sempre é necessário? Não. Existe reposição hormonal da menopausa que você não precisa repor progesterona, tá? Existem muitos estudos em relação a isso, inclusive esse próprio estudo que deu uma bagunçada na ciência, que foi o WHI 2002, um dos braços, um dos grupos estudados lá só recebeu estrogênio, tá bom? E ali muitos benefícios, muitos benefícios. O cuidado que geralmente precisa acontecer se aquela mulher tem útero, o médico costuma prescrever uma progesterona, uma progestina também,
para aquela mulher não desenvolver câncer, né, para não aumentar o risco de sangramento e desenvolvimento de câncer de endométrio no futuro, tá? Mas não tem problema, você pode fazer só o estrogênio, sim, tá? Existe ciência que defenda isso. Eu não faço só estrogênio, eu faço estrogênio com progesterona para todas as mulheres que estão aí em menopausa. Existem mulheres que respondem mal à progesterona, tá? Existem sim, e aí a gente considera outra forma, outra via, mas eu coloco também porque o sono delas fica maravilhoso com a progesterona, a irritabilidade, a insônia e a irritabilidade, que são os sintomas mais comuns na mulher da menopausa, é a progesterona que resolve. Enquanto a depressão é o estrogênio, tá bom? Agora a pergunta da Lúcia. Quando cessar a reposição hormonal? Quando parar de tomar hormônio, tá? Se você for olhar os estudos científicos, os guidelines internacionais, a Sociedade Americana de Menopausa fala uma coisa, a Sociedade Americana de Endocrinologia fala outra coisa, a Sociedade Europeia de Endocrinologia fala outra coisa, tá? Neste evento de Harvard, que eu vou aí com alguma frequência, por quanto tempo você se sentir confortável em estar fazendo a reposição da menopausa, tá, mulher? Então, o que eu costumo dizer para vocês aqui dentro do consultório enquanto houver benefício para você, a gente tem liberdade para fazer reposição da menopausa. Não é mais como era no passado. Depois de 5 anos tem que parar. Não. Tem mulheres de 72 anos que já entraram na menopausa há 25 anos atrás, tendo calorão até hoje. Geração que não pegou reposição hormonal, a geração perdida, tá? Então, não existe momento de parar. Existe um momento ótimo para começar, teoricamente, os 10 primeiros anos depois do evento da menopausa, que é quando a mulher para de menstruar. Mas isso daí é a cardiologia falando. A cardiologia fala assim, olha, se você começar até 10 anos, você tem benefício de evitar infarto e AVC. Mas todas as outras áreas do seu corpo ainda tem benefício, né? Eu falei aqui esses dias em um vídeo que o estrogênio, ele serve como tratamento preventivo para osteoporose, tá? Então, você está preocupado com o seu coração, mas você não está preocupado com quebrar o osso? Porque um é mais importante que o outro? Acho que não, hein? Então, eu começo terapia hormonal para as pacientes independente da idade e continuo essa terapia até a gente entender que aquilo ali não está mais fazendo benefício na vida daquela pessoa, ou ela quer tentar ficar sem, mas eu já recomendo um tratamento para o resto da vida, tá? Não tem nada de errado com isso. E a última pergunta da Cláudia, ela queria que você falasse um pouco sobre longevidade e aplicação de células-tronco. Essa área é legal, hein? Medicina regenerativa. Tem algumas perguntinhas subindo aqui, Fabi, depois a gente tem que... Vou entrar aqui. Tá? O primeiro estudo com essa finalidade está acontecendo agora lá na China, né? 2.000 participantes sem doenças, com mais de 50 anos, vendo se essas pessoas vão viver mais tempo ou não, tá bom? Então isso já está acontecendo. Já existe premissa científica para isso acontecer. Já existe estudo que foi feito em fase 1, tá bom? Isso daí é um estudo fase 2. Existem 4 estudos que eu já li, 2 americanos e 2 chineses, que utilizaram células-tronco em idosos com síndrome de fragilidade, que é aquele idoso muito magrinho, com pouca força, que tem um alto risco de queda, que tem um alto risco de quebrar um osso. E eles ofertaram células-tronco para esses pacientes, tá? E aí os desfechos, os resultados foram melhora de todos os parâmetros inflamatórios daqueles idosos, e aí a gente está falando de exames até mais modernos do que esses que a gente faz no laboratório convencional.
Esses idosos, eles começaram a caminhar mais distância depois da aplicação das células. Então, eles colocam, ó, você tem 2 minutos para andar. Aí ele começa a andar. E aí, antes da célula, ele andava X quilômetros, depois da célula, ele andava X vezes 2 quilômetros, tá? Então, a distância percorrida aumentou. Isso, por si só, já é um sinal de vitalidade gigantesco, né? Você está aumentando função. Poucas coisas na medicina realmente melhoram função. A maioria das substâncias está tratando sintoma, mas não tem muita melhora da função. Esses idosos, nesses estudos, passaram a ter um pulmão com maior capacidade. Então, o pulmão deles aceitava mais ar depois das células-tronco. E aí, eles também fazem, nesses 4 estudos que eu falei, foram 2 de Xangai e 2 da Universidade de Miami, tá? Engraçado que a gente vai começar a falar muito mais de estudo chinês agora, né? Na Universidade de Miami e Xangai eles fizeram isso e aí eles aplicam questionários de depressão, ansiedade e qualidade de vida para as pessoas, tá? Antes da aplicação das células. E aí, em todos os 4 estudos, houve melhora de qualidade de vida referida. O paciente dizia que se sentia muito melhor depois da aplicação das células. Então, isso é o que já existe, tá? Isso já existe de estudo. Esses 4 que eu falei para você existem, então aqui no meu computador eu já li. E agora existe este outro que está acontecendo na China com 2.000 pessoas. A gente está ansioso para ver os resultados. Eu estou tão ansioso quanto vocês, tá bom? Mas a perspectiva é muito positiva. Provavelmente a gente vai estar utilizando célula-tronco no futuro para finalidade de longevidade, sim. Mas isso ainda está em estudo. Começar com as perguntas da live? Tá, agora a gente esgotou as perguntas das caixinhas. Agora eu vou responder vocês aqui na live, tá, pessoal? Então mandem as perguntas se ficou alguma dúvida, que assim que eu terminar, eu vou seguir. Posso ler? Então, a da Aline. Eu estou em reposição de progesterona e estrogênio e estou feliz, mas a minha testosterona tá baixa e minha médica me passou um gel para repor. Tá me dando muita espinha. Alguma dica? A testosterona, você precisa ver, da Aline, como chama ela? Chama? Aline. Aline, você precisa ver se você tem resistência à insulina ou não, tá? É muito comum a gente prescrever testosterona e a mulher desenvolver acne, mas isso acontece, não é só por conta do estímulo do receptor androgênico, é por conta da resistência à insulina, tá bom? Então, eu conversaria com a médica para entender se você, tomando uma metformina, pode se beneficiar, ou se você vai aumentar a quantidade de exercício cardio que você vai fazer, ou se você vai comer, vai ter uma dieta menos rica em carboidrato, tá bom? E mesmo assim, pode ser que você desenvolva um pouco de acne, tá? O acne ele pode acontecer, só que ele só costuma ficar grave ou incômodo quando tem muita resistência insulínica junta, tá bom? Outra coisa que as mulheres se queixam é de crescer pelo na região onde você está aplicando o gel. Se esse gel de testosterona que você está passando for Pentravan, né, se for aquele creme Pentravan, dá para você aplicar ele diretamente na vagina, tá? Inclusive, as minhas pacientes eu mando passar 5 dias na pele, na coxa e 2 dias na vagina, diretamente, porque daí eu vou melhorando o trofismo vaginal. Ele funciona como um excelente lubrificante. A vagina tem um monte de receptor de testosterona. Eu evito que aquela mulher desenvolva excesso de ressecamento vaginal e atrofia vulvar também, né? Da vulva ficar muito murchinha. E aí depois precisar fazer rejuvenescimento vaginal, porque a vulva atrofiou demais. Mas pode dar sim, tá? Tem outras que alteram cheiro de axila, troca o desodorante. Quando dá muito pelinho eu mando fazer espaço laser, tá? E eu vou variando assim. Se for acne, tem que tratar a resistência insulínica, ver tendência a acne naquela mulher também. Ela também mandou mais uma.
Qual é a sua opinião em GLP-1, no caso dela o Wegovy, em mulheres na menopausa? Eu adoro, né? Eu sou um dos maiores defensores dessas medicações análogas de GLP-1. Para quem participou da live semana passada, Harvard já está estudando essas medicações com finalidade de longevidade, tá? Então, o que isso significa? Que a gente está vendo que ela diminui o processo oxidativo, melhora a função mitocondrial, melhora a saúde dos vasos. Pensa assim, ó, se a gente vive num mundo de açúcar, aí vem uma medicação que ajuda a controlar a metabolização do açúcar, o que você acha que vai vir? Vai vir coisa boa, a maior parte das vezes. Tanto que 3 medicamentos sendo estudados com potencial de longevidade, os 3 são tratamento para diabetes. A metformina é uma delas, está acontecendo agora o maior ensaio clínico randomizado do mundo sobre metformina e longevidade, chama estudo TAME, T-A-M-E. A gente está aguardando esse resultado. Os outros são aqueles inibidores de SGLT2, que são aqueles que fazem urinar açúcar, tá? É o Galvus Met, Jardiance, essas medicações da paglifosina, empaglifosina, tá bom? E a terceira classe de medicamento com potencial de longevidade são os análogos de GLP-1, tanto o Ozempic quanto o Ozempic Wegovy, né, mesma coisa, e o Mounjaro Zepbound, que é a tirzepatida. Então, essas medicações aí eu gosto muito. Só que não necessariamente nas doses que você encontra na farmácia. Eu, por exemplo, tomo uma dose de 0,5, que é 1/5 da dose da farmácia. Não tem finalidade de emagrecer. Mas se você for olhar a minha glicada, 4,7, não tenho resistência insulínica nenhuma, entendeu? O metabolismo do meu intestino melhorou drasticamente. Então a gente está entendendo. É claro que não é assim para todo mundo, tá? Mas eu estou entendendo o benefício. Agora a pergunta da Kênia. A progesterona micronizada me deu muita tristeza. Sou exceção? Não é. Um dos efeitos colaterais, primeiro, 40% das mulheres em reposição com progesterona desenvolvem algum nível de intolerância, tá? E aí a intolerância vai desde sensibilidade na mama, tem algumas que ficam assim, ó, doutor, parece que minha menstruação vai descer, vai descer, vai descer e ela nunca desce. É esse efeito da progesterona. E geralmente, Kênia, eu não sei como tá o teu corpo, tá? Mas as mulheres que são fortes muscularmente falando, forte, malhadona, da academia, elas ficam depressivas tomando progesterona, tá? A progesterona, ela estimula o receptor GABA, que é o receptor do relaxamento. Desculpe. E aí algumas mulheres acabam ficando muito prostradas com a progesterona, tá? Essas mulheres, às vezes eu tento deixá-las em dose mínima, então manipular uma dose pequenininha de progesterona, porque na farmácia só tem 100 miligramas e 200 miligramas, que já é muita coisa. Ou eu manipulo comprimidos menores de 25 miligramas, e aí eu vou entendendo qual é a dose que ela tolera, tá? Outra coisa, o estrogênio e a progesterona, eles funcionam como yin e yang, tá? Então, os dois têm que estar em um equilíbrio. Se você está tomando a progesterona e teu médico não está pensando no equilíbrio com o estrogênio junto, pode ser que você esteja com progesterona demais, com sintoma demais de progesterona, porque o teu estrogênio não está no lugar certo. Às vezes, se ele ajustar a dose do estrogênio um pouco para cima, pode ser que essa intolerância diminua, tá bom? Pode ser, mas tem mulheres que não respondem bem mesmo. Aí a gente considera uma progestina, tá bom? Não é a minha primeira, nem segunda, nem terceira escolha, mas se ela tá fortinha de músculo, tá? Elas ficam um pouco depressivas, sim. Já teve paciente minha, 2, ficaram bem depressivas, tá? Aí a gente suspende, para. Então, acho que você já respondeu um pouco da pergunta da Marta, que tem como melhorar os sintomas de irritabilidade e sensação de tristeza na menopausa? Tem, é só fazer a reposição da menopausa, Marta, porque irritabilidade geralmente é sintoma de baixa progesterona. Você toma progesterona oral, vira allopregnanediol, e isso estimula seu receptor GABA, que diminui a irritabilidade, melhora sono, tá?
E tristeza, ela está vinculada ao estrogênio. Então, é o equilíbrio dos dois aí que você está precisando. Agora, quando a gente fala de irritabilidade, insônia e tal, a gente fica muitas vezes querendo achar um culpado para tudo. E isso causou isso. E isso causou aquilo. Não é assim. Várias coisas somadas causam uma coisa, tá? Tem o seu psiquismo, tem a sua alimentação, tem o seu nível de atividade física, tem a tua individualidade, né, a sua genética. Então, existem múltiplos fatores que somados estão formando aquele sintoma em você. A reposição hormonal, o hormônio, é um contribuinte, tá? Então, pode ser que eu trate você com aquele hormônio e você melhore 100%, porque ele era o principal contribuinte, ou você melhore 75%, ou 50%, ou 10%, ou 20%, ou nada, tá? Tem mulheres, por exemplo, que a gente trata com testosterona para libido, e a mesma coisa que nada, porque a via principal não era a testosterona. Podia ser dopamina, podia ser mau relacionamento com o marido, podia ser dor na vagina, podia ser alteração, sabe? Então, não é claro, óbvio que eu vou fazer reposição e que vai melhorar. É esperado que melhore, mas existem outros fatores que podem estar contribuindo também. Então, a Marta também tinha perguntado se tinha algum tratamento alternativo para controlar alguns dos sintomas ou os picos dos sintomas da menopausa, que não fossem como medicação. Tem sim. Existe uma medicação ultra nova que acabou de chegar no Brasil. A gente já ouviu falar dela em Harvard desde o ano passado, tá? Nos Estados Unidos, ela já existe. Essa medicação se chama Veoza. Vê como é que tá aí no nome do Brasil. Coloca medicamento para fogacho na menopausa, porque eu acho que o nome vai ser a mesma coisa. Veoza, tá? Ele não é um antidepressivo, ele é um inibidor de neuroquinina e ele serve para diminuição de fogacho, calorão, nas mulheres que têm menopausa e não podem ou não querem fazer terapia hormonal, tá? É Veoza mesmo. É Veoza, tá? Veio o nome Veoza para o Brasil. A Anvisa aprovou, ele tem o quê? 1 mês, 2 meses? É bem recente. É bem recente essa aprovação, tá? Então, se você tem sintomas de fogacho, o Veoza resolve fogacho. Você pode fazer reposição, você pode tomar essa medicação e não fazer reposição. Você pode ter algum benefício, tá bom? O que mais que eu preciso falar? Qual foi a pergunta mesmo? Um tratamento alternativo. Existem algumas ervas que podem funcionar, tá bom? Mas assim, não é que eu seja contra, não. Eu sou a favor. Eu acho que o que ajuda, ajuda, entendeu? Mas é uma eficiência muito reduzida quando comparado com o hormônio em si. E pode ser que a gente não tenha os outros benefícios da reposição hormonal. Ô, Bruna, eu tô na live agora. Tá. Imagina. A Bruna ia entrar aqui. Então, eu me perdi. Que é uma eficiência reduzida comparada então são reduzidas e pode ser que você não tenha o benefício de longo prazo. Por exemplo, proteção dos ossos, tá? Melhora da saúde cardiovascular. Às vezes você está ajudando um sintoma aqui, apagando este fogo aqui agora, sem uma visão de perspectiva futura, tá? Então, ok, pode usar, mas não é a minha principal escolha. Eu escolheria reposição hormonal da menopausa, tá bom? Você falou em algum momento de uma vacina, e aí a Kate perguntou como escreve. Shingrix. É Shingrix. Shingrix. Essa é uma vacina que não é ofertada na rede pública, ela é ofertada na rede privada. Pesquisa aí, Fabi, onde que ela está. E ela, teoricamente, a partir de 50 anos, tá? 50 anos que é a tomada dela. Então, acho que a paciente que me perguntou tinha 45, ainda não estava na época de tomar, não. Rede privada, por enquanto, uma dose avulsa gira em torno de R$900. R$900 a vacina, tá? Ó,
R$ 900 é um investimento bacana para você estar evitando redução de risco de Alzheimer. Porque assim, se você tem uma proliferação viral subaguda, aquilo ali está te destruindo de alguma forma. Aí você bloqueia isso, você já se ajuda. E os efeitos a neuralgia pós-herpética, né, que a dor é muito ruim, os pacientes sofrem muito, entendeu? Diminui drasticamente a qualidade de vida deles, eles ficam depressivos, não é bacana, entendeu? Então quando tiver 50 anos ou antes, aí se deixarem tomar antes, eu provavelmente vou tomar essa Shingrix também, tá? E agora acho que por enquanto é a última, outra da Aline. Alguma recomendação para longevidade de quem já está fazendo reposição hormonal ou alguma inovação que a gente tem que ficar de olho? Tem um monte de inovação bacana, tá? Desde célula-tronco, exossomos, os próprios peptídeos, né? Os análogos de GLP-1 aí, Mounjaro, são peptídeos. Agora a gente está tendo uma nova onda de liberação entre aspas, tá? Então, nos Estados Unidos, na semana passada, eles colocaram alguns peptídeos na lista permitida para manipulação. Não significa que aquilo é resolução de problema, que foi legalizado, não. É porque o processo de regulamentação agora existe. Antes era proibido e agora vai ter uma vigilância do FDA em relação às farmácias que manipulam esses compostos. Eu acho muito interessante, tá? Já existem alguns que são aprovados pelo FDA, a elamipretida, o PT141, a tessamorelina, todos esses aí já existe segurança em humanos, então esses são legais. A gente fala, tem uma cartilha de Harvard, inclusive, pessoal, se vocês quiserem uma cartilha de Harvard, que eu e a Fabi fizemos a partir da cartilha que Harvard fez. Eles mandam em inglês, a gente compra, tá? Você pode comprar $30 lá no site de Harvard, tem. A gente fez a adaptação traduzida para português, porque para não copiar, né, o que eles queriam, o que é autoral. E a gente está disponibilizando para os nossos seguidores. Se você quiser essa cartilha, você precisa só mandar uma mensagem para mim no DM, tá? Terminou aqui a live, manda uma mensagem no DM que eu vou mandar essa cartilha para vocês. E lá tem os tratamentos promissores, os suplementos promissores, as atividades físicas promissoras, todas para efeito de longevidade, tá? A gente vai destacar a sauna, o gelo, a câmara hiperbárica e as células-tronco como sendo os principais tratamentos promissores, segundo Harvard, para a longevidade, tá bem? Isso é muito importante. Depois disso, é personalização, tá? Então, quem fez a pergunta? Foi a Aline. Aline. Depois disso é personalização, tá? Então, assim, o que está faltando para você? Qual é o órgão seu que está envelhecendo antes da hora? O que a gente precisa fazer para que aquele órgão não envelheça? Porque a gente tem um órgão, geralmente existe um órgão no nosso corpo que é mais velho do que os outros, né? Alguém que é alcoólatra vai morrer provavelmente pelo fígado, que é o órgão mais envelhecido dele, tá? E cada um tem o seu sistema mais envelhecido. Aí a gente precisa entender as suas necessidades baseados em exames de precisão. A precisão vai mostrar pra gente o detalhe. Por exemplo, tem pacientes que inflamam porque estão intoxicados com metais tóxicos. Tem pacientes que inflamam porque estão com toxinas fúngicas. Tem pacientes que inflamam porque tem poluente ambiental dentro dele. E a gente faz exames de precisão para entender justamente quais são esses fatores que estão contribuindo para aquele processo inflamatório e de envelhecimento específico daquela pessoa, tá bom? Aí a gente consegue criar uma estratégia direcionada para você. Então, por exemplo, a gente entende que sauna é muito benéfico para a maioria das pessoas, mas pode ser que no seu caso o melhor tratamento neste momento não seja nem a sauna, seja, por exemplo, a câmara hiperbárica, ou seja, a terapia com luz vermelha, tá? Então, é menos sobre ficar querendo fazer tudo que existe para ser feito e fazer aquilo que você precisa fazer. Essa é a nova medicina. A medicina não é vamos todo mundo fazer igual.
cada um tem a sua susceptibilidade, individualidade. Tem pessoas que um alimento para aquela pessoa é veneno, ela come, ela morre. Né? É o caso das alergias aí mais graves. E aquele mesmo alimento para o irmão dele é o que ele mais gosta, entendeu? Então é assim que a gente começa a pensar a partir desta nova era da medicina. Não é igual para todo mundo, nem é todo mundo que precisa fazer ou tomar tudo de longevidade que tem disponível. É o que faz sentido para você na sua existência, tá bom? Legal. Eu acho que a gente fez todas as perguntas. Só mais uma questão que a Aline perguntou se você trata pacientes que moram fora do Brasil. Eu trato pacientes, eu tenho pacientes em Londres, uns 3 ou 4, tenho 2 pacientes nos Estados Unidos, tenho 5 em Portugal. Eu faço esse acompanhamento sim, mas sabe qual é a questão? Esses pacientes de fora, eles têm alguma dificuldade em se tratar, por quê? As farmácias de manipulação fora do Brasil são pouco disponíveis, tá bom? Agora tem uma parceira em Portugal que está mandando suplementação para os pacientes que estão para lá. Se a gente quer fazer algum exame, às vezes vocês do exterior têm alguma dificuldade também de fazer, tá bom? Então é um pouco mais delicado, mas eu faço, acompanho. Tem pacientes que estão fazendo tratamento aí fora tranquilamente, tá bem? Só adicionam uma barreirinha de dificuldade, tá? Mas é possível sim. Maravilha, pessoal. Acho que é isso por hoje. Essa live vai ficar salva, provavelmente vai estar em um outro canal também, no YouTube, e aí vocês podem ver de novo, tá bom? Um abraço. Eu nem sei onde desliga. É no xizinho.